Em meio ao brilho das luzes natalinas e à opulência das festas milanesas, um adolescente extraordinário transformava cada Natal em uma missão de amor radical. Antônia Acutis, mãe do jovem que seria chamado de o ciberapóstolo da Eucaristia, revela pela primeira vez os detalhes comoventes de como seu filho Carlo vivia o verdadeiro espírito natalino, trocando presentes caros por cobertores para moradores de rua, escolhendo servir refeições em abrigos enquanto sua família celebrava, e ensinando que o maior presente não está embaixo da árvore, mas nas mãos estendidas aos necessitados. O que ela descobriu anos após sua morte mudaria para sempre sua compreensão sobre generosidade. Antes de começarmos esta história inspiradora, peço que você se inscreva no canal para não perder outros relatos emocionantes como este. E deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua participação é muito importante para nós. O inverno milanês pintava as janelas de geada quando Antônia Acutis começou a perceber que algo extraordinário acontecia sob seu próprio teto. Era dezembro de 2003 e a cidade se preparava para mais um Natal de ostentação e abundância. As vitrines da Via Monte Napoleone exibiam presentes que custavam fortunas. As praças se enchiam de mercados natalinos luxuosos e as famílias abastadas de Milão competiam silenciosamente para ver quem ofereceria a celebração mais suntuosa. Mas dentro do apartamento elegante dos Acutis, um garoto de 12 anos estava transformando completamente o significado daquela época do ano. Antônia lembrava-se perfeitamente daquela manhã de sábado, 3 semanas antes do Natal. Ela havia acordado cedo para preparar o café da manhã, e ao passar pelo quarto de Carlo, notou que a luz já estava acesa. Não era incomum. Seu filho costumava despertar antes do amanhecer para participar da primeira missa da paróquia de Santa Maria Segreta, algo que fazia diariamente desde os 7 anos de idade, para espanto de todos que o conheciam. Mas naquela manhã, quando ela espiou pela porta entreaberta, viu algo que fez seu coração apertar. Carlo estava ajoelhado ao lado da cama, com as mãos entrelaçadas e os olhos fechados. Sua expressão era de uma serenidade que parecia impossível para alguém tão jovem. Ao seu redor, no chão, havia folhas de papel onde ele anotava nomes. Antônia conseguiu ler alguns. Giuseppe, sem casa há 3 anos. Maria, com 2 filhos pequenos. Dom Luigi, precisa de ajuda na cozinha comunitária. Mãe, disse Carlos sem abrir os olhos, percebendo sua presença com aquela sensibilidade que sempre teve. Estou fazendo minha lista de Natal. Antonia sorriu, pensando que se tratava da tradicional carta ao Papai Noel. Mesmo sabendo que seu filho há muito já não acreditava na figura folclórica. Ela entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama. Posso ver sua lista? Perguntou com ternura. Carlo abriu os olhos, e neles havia aquele brilho especial que Antonia aprenderia a reconhecer como o reflexo de algo muito maior operando através de seu filho. Ele pegou uma das folhas e mostrou a ela. Não é uma lista do que eu quero receber, mãe. É uma lista de quem eu quero ajudar. Antônia segurou o papel e começou a ler. Cada nome vinha acompanhado de detalhes minuciosos, necessidades específicas, histórias de vida, situações que exigiam diferentes tipos de ajuda. Giuseppe precisava de um casaco de inverno tamanho grande e botas impermeáveis. Maria necessitava de brinquedos para os filhos e alimentos não perecíveis. Dom Luigi, o padre que coordenava uma cozinha comunitária, estava desesperado por voluntários para o jantar de Natal. Carlo, de onde você tirou todas essas informações? Perguntou Antônia, genuinamente surpresa. O menino levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade que começava a despertar sob a luz pálida do inverno. Eu converso com eles, mãe. Todas as manhãs depois da missa passo pela estação central. Há pessoas dormindo nas calçadas, famílias inteiras abrigadas em papelão. Paro
Sento-me com eles, ouço suas histórias. Eles não são invisíveis, como muitos fingem que são. Cada um tem um nome, uma história, uma dignidade. E Jesus disse que tudo o que fizermos ao menor dos seus irmãos é a ele que fazemos. Naquele momento, Antônia sentiu uma onda de emoção que mal conseguiu conter. Ela havia criado Carlo na fé católica, como era a tradição em sua família, mas havia sempre considerado a religião mais como um elemento cultural do que como algo que deveria transformar radicalmente a vida de uma pessoa. Seu filho, no entanto, estava lhe mostrando algo completamente diferente. "E o que você pretende fazer com essa lista?" perguntou ela, tentando controlar a voz. Carlo voltou-se para ela com um sorriso que iluminava todo o quarto. "Quero usar todo o dinheiro que receberia em presentes de Natal para ajudá-los. Já falei com o papai e ele concordou. Também vou pedir aos meus avós, tios e padrinhos que, em vez de me darem presentes, contribuam para este projeto. E quero passar o Natal servindo o jantar na cozinha comunitária do Dom Luigi." Antônia sentiu seu mundo sendo virado de cabeça para baixo. Ela e o marido, Andrea, sempre haviam proporcionado a Carlo tudo do melhor. As melhores escolas, as melhores roupas, as melhores oportunidades. O Natal era uma ocasião em que a família se reunia, trocavam presentes caros, celebravam ao redor de uma mesa farta. A ideia de que seu filho de 12 anos quisesse abrir mão de tudo isso para servir desconhecidos era, ao mesmo tempo, perturbadora e profundamente comovente. "Carlo, você tem certeza disso?" perguntou ela, ainda tentando processar a informação. "É Natal. É o momento de estar com a família, de celebrar o nascimento de Jesus", interrompeu Carlo gentilmente. "E que maneira melhor de celebrar o seu nascimento do que imitá-lo? Ele nasceu pobre, em uma manjedoura, cercado pelos rejeitados da sociedade. Os primeiros a visitá-lo foram pastores, as pessoas mais humildes daquela época. Mãe, Jesus não nasceu em um palácio. Ele escolheu os pobres desde o primeiro momento de sua vida terrena." Nos dias que se seguiram, Antônia observou seu filho com uma mistura de admiração e perplexidade. Carlo organizou tudo com uma eficiência impressionante. Ele criou uma planilha no computador. Era excepcionalmente talentoso com tecnologia, onde registrava cada contribuição recebida e como seria utilizada. Transformou seu quarto em uma espécie de centro de operações humanitárias. A família estendida dos Acutis reagiu de maneiras variadas. Alguns acharam a iniciativa admirável, mas exagerada para um menino tão jovem. Outros ficaram genuinamente tocados e contribuíram generosamente. Os avós de Carlo, inicialmente resistentes à ideia de não darem ao neto os presentes caros que haviam planejado, acabaram sendo conquistados pela paixão e pela convicção que o menino demonstrava. "Vovó", disse Carlo à sua avó materna durante um almoço familiar, "eu não preciso de mais um videogame ou de roupas de marca. Tenho tudo o que necessito e muito mais. Mas Giuseppe está dormindo no frio há 3 invernos. Ele foi um operário que perdeu o emprego e nunca conseguiu se recuperar. Tem 54 anos e artrite nas mãos. Um casaco de inverno de qualidade pode ser a diferença entre vida e morte para ele." E vó, com lágrimas nos olhos, abraçou o neto e prometeu contribuir com uma quantia significativa. Conforme o Natal se aproximava, Antônia percebeu que algo estava mudando não apenas em Carlo, mas em toda a família. Andrea, seu marido, que sempre fora mais pragmático e menos religioso, começou a acompanhar o filho em algumas de suas visitas aos necessitados. Voltava para casa em silêncio, visivelmente impactado pelo que testemunhava. Uma semana antes do Natal, Antônia decidiu acompanhar Carlo em uma de suas expedições matinais. Era um sábado gelado, com o termômetro marcando temperaturas abaixo de 0. Eles saíram de casa às 6 da manhã, quando a cidade ainda dormia sob um manto de névoa espessa.
Carlo a guiou pelas ruas que ele percorria diariamente. A estação central de Milão, que durante o dia fervilhava com milhares de viajantes, estava quase deserta naquela hora. Mas à medida que se aproximavam, Antonia começou a ver o que seu filho via todos os dias: dezenas de pessoas enroladas em cobertores finos, dormindo em cantos, tentando se proteger do vento cortante. «Bom dia, Giuseppe», disse Carlo, aproximando-se de um homem de meia-idade que começava a despertar. O homem levantou o rosto e um sorriso iluminou suas feições cansadas ao reconhecer o menino. «Carlo, meu menino, que alegria te ver! E trouxe sua mãe». Antônia ficou chocada com a familiaridade entre eles. Giuseppe falava com Carlo, como se conversasse com um velho amigo. Seu filho sentou-se no chão ao lado do homem, sem qualquer hesitação ou nojo, e começou a conversar sobre como ele havia passado a noite, se precisava de algo, como estava sua saúde. Durante a hora seguinte, Antonia acompanhou Carlo enquanto ele repetia o mesmo ritual com mais de uma dúzia de pessoas. Ele conhecia todos pelos nomes, sabia detalhes de suas vidas, suas histórias, seus sonhos. Não era caridade distante e fria, era amizade genuína, respeito profundo, amor incondicional. «Mãe», disse Carlo enquanto caminhavam de volta para casa, «Jesus disse que ele está presente nos pobres, não é uma metáfora. Quando eu olho nos olhos do Giuseppe, eu vejo Jesus. Quando abraço a Maria e seus filhos, estou abraçando Jesus. Eles não são projetos de caridade, são Cristo vivo entre nós». Naquela manhã, Antônia chorou pela primeira vez em anos. Chorou porque percebeu que seu filho de 12 anos compreendia algo sobre a fé que ela, com toda a sua educação e tradição católica, jamais havia realmente entendido. Chorou porque sentiu vergonha de quantas vezes havia passado por pessoas necessitadas sem realmente vê-las. Chorou porque seu filho estava lhe ensinando o que significava ser cristão. Na véspera de Natal, a casa dos Acutis estava irreconhecível. Em vez dos preparativos tradicionais para uma ceia elaborada, o apartamento havia se transformado em um depósito de doações. Caixas de roupas de inverno, cobertores novos, alimentos não perecíveis, brinquedos para crianças, produtos de higiene, tudo meticulosamente organizado e etiquetado de acordo com a lista de Carlo. «Vamos começar a distribuição às 14h», anunciou Carlo durante o café da manhã. «Primeiro, entregaremos os itens pessoais para cada pessoa da lista. Depois, às 19h, estaremos na cozinha comunitária do Dom Luigi para servir o jantar de Natal». A família estendida havia sido convidada a participar. Alguns aceitaram prontamente. Outros inventaram desculpas. Mas, ao final, um grupo de cerca de 15 pessoas, entre familiares e amigos próximos, se reuniu no apartamento dos Acutis naquela tarde de Natal. Carlo havia organizado tudo como uma operação militar. Ele dividiu as pessoas em equipes, cada uma responsável por um grupo de beneficiários. Distribuiu mapas, listas, instruções detalhadas. Mas antes de saírem, ele pediu que todos se reunissem na sala. «Quero agradecer a todos por estarem aqui», começou ele, com uma maturidade que deixava difícil acreditar que tinha apenas 12 anos. «Mas antes de sairmos, preciso pedir algo muito importante. Quando vocês entregarem esses presentes, façam isso com amor e respeito. Não é esmola, é reconhecimento da dignidade humana. Olhem nos olhos de cada pessoa, perguntem seus nomes, ouçam suas histórias, abracem-nos se eles permitirem, porque não estamos simplesmente distribuindo coisas, estamos reconhecendo a presença de Cristo em cada um deles». O silêncio que se seguiu foi profundo. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Então, Carlo sugeriu que fizessem uma oração juntos. «Senhor Jesus», ele orou com os olhos fechados e as mãos juntas. «Obrigado por ter nascido pobre para nos ensinar que a verdadeira riqueza está no amor. Obrigado por estar presente nos nossos irmãos mais necessitados.
Ajuda-nos a te reconhecer em cada rosto que encontrarmos hoje, que possamos ser teus instrumentos de amor e misericórdia. Amém. A tarde que se seguiu transformou a vida de todos os que participaram. Antônia acompanhou Carlo enquanto ele visitava cada pessoa de sua lista. A reação delas era sempre a mesma: surpresa, emoção profunda, lágrimas de gratidão. Mas o que mais impressionava Antônia era a reciprocidade. Não era uma via de mão única. Carlo recebia tanto quanto dava. As pessoas compartilhavam suas histórias, suas esperanças, sua fé. Muitas oravam com ele. Algumas lhe davam pequenos presentes feitos à mão, desenhos, objetos simples que eram tudo o que tinham para oferecer. Giuseppe, ao receber seu casaco de inverno e botas novas, abraçou Carlo por longos minutos, chorando como uma criança. "Ninguém nunca fez algo assim por mim", dizia ele entre soluços. "Ninguém nunca me viu realmente. Mas você me vê, Carlo. Você me vê." "Eu vejo Jesus em você, Giuseppe", respondeu o menino. "E Jesus é impossível de não ser visto quando a gente aprende a olhar com os olhos do coração." Maria, a mãe com 2 filhos pequenos, mal podia acreditar quando Carlo e sua família chegaram com caixas de alimentos, roupas para as crianças e brinquedos. Seus filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 3, pulavam de alegria ao receberem bonecas e carrinhos novos. "Como posso agradecer?", perguntava Maria repetidamente. "Como posso retribuir?" "Você não precisa retribuir", disse Carlo, ajoelhando-se para ficar na altura das crianças. "Só precisa saber que Deus ama vocês infinitamente e nunca os abandona. E nós somos apenas instrumentos do amor dele." Quando terminaram as entregas, já eram 6 da tarde. A família seguiu para a cozinha comunitária de Dom Luigi, um padre idoso que dedicava sua vida a servir os mais pobres. O espaço era simples. Um salão grande com mesas longas, uma cozinha industrial nos fundos, paredes decoradas com imagens religiosas e mensagens de esperança. Dom Luigi recebeu o grupo com abraços calorosos. Ele e Carlo tinham uma amizade especial. O padre via no menino algo que raramente encontrava até mesmo em adultos dedicados: uma fé viva, prática, encarnada na ação concreta. "Carlo, meu filho, que presente você me trouxe!", exclamou o padre ao ver o número de voluntários. "Hoje vamos servir quase 200 pessoas. Cada par de mãos é uma bênção." O trabalho começou imediatamente. Carlo, Antônia e os demais voluntários vestiram aventais e começaram a ajudar nos preparativos finais da ceia. O menu era simples, mas farto: sopa de legumes, lasanha, frango assado, salada, pão e panetone para a sobremesa. Às 7 da noite, as portas se abriram. Pessoas começaram a chegar: idosos sozinhos, famílias inteiras, imigrantes, desempregados, viciados em recuperação, pessoas com doenças mentais, ex-presidiários. Uma multidão diversa de humanidade ferida, mas ainda assim, humanidade preciosa aos olhos de Deus. Carlo estava na linha de servir, com uma colher grande na mão e um sorriso permanente no rosto. Antônia, ao seu lado, observava como seu filho tratava cada pessoa. Ele fazia contato visual, dizia "Feliz Natal", com sinceridade genuína. Perguntava se queriam mais comida, conversava brevemente com cada um. Alguns já o conheciam das ruas e o cumprimentavam com alegria. "Ei, Carlo, meu amigo, Feliz Natal! Olá, senhora Teresa, como está? E sua perna melhorou? Carlo, menino abençoado, obrigado por sempre lembrar de nós." As horas passaram rapidamente. Quando todos haviam sido servidos, Dom Luigi convidou os voluntários para se sentarem e compartilharem a refeição com os convidados. Carlo sentou-se entre Giuseppe e um senhor idoso chamado Antônio, que havia sido professor de literatura antes de uma série de tragédias o levarem às ruas. A conversa na mesa era animada. Carlo perguntava ao professor Antônio sobre seus livros favoritos. Descobriu que ambos amavam Dante e a Divina Comédia. Eles discutiram trechos do Paraíso, citando versos de memória.
Giuseppe compartilhava histórias de quando trabalhava na construção civil, com orgulho em seus olhos ao recordar os prédios que havia ajudado a construir. Antônia, sentada não muito longe, observava tudo com o coração transbordando. Ela percebeu que seu filho não via aquelas pessoas como projetos de caridade ou como pobres dignos de pena. Ele as via como iguais, como amigos, como mestres que tinham muito a ensinar sobre resiliência, fé e esperança diante do sofrimento. Após a refeição, Dom Luigi convidou todos para uma breve celebração. Não era uma missa completa, mas um momento de oração e reflexão. O padre falou sobre o verdadeiro significado do Natal. Não os presentes sob a árvore, não a comida farta, não as decorações luxuosas, mas o amor de Deus que se fez pequeno e vulnerável para estar próximo da humanidade. Jesus poderia ter nascido em um palácio, disse Dom Luigi, sua voz ecoando no salão silencioso. Mas ele escolheu nascer em uma manjedoura, cercado por animais, visitado por pastores. Por quê? Porque ele queria que ninguém, absolutamente ninguém, se sentisse longe demais, pobre demais, pequeno demais para se aproximar dele. O Natal é a festa dos pequenos, dos humildes, dos esquecidos, e cada um de vocês aqui é especialmente amado por Deus. Muitos choravam abertamente. Uma senhora idosa, sentada perto de Antonia, segurava um rosário entre os dedos artríticos e repetia em voz baixa: "Obrigada, Jesus. Obrigada por não me esquecer." Então, algo inesperado aconteceu. Carlo levantou-se e pediu permissão para falar. Dom Luigi, surpreso, mas sorridente, fez um gesto de encorajamento. "Eu só queria agradecer a todos vocês", começou Carlo, sua voz firme apesar da emoção visível. "Muitas pessoas pensam que nós, voluntários, estamos fazendo um favor a vocês. Mas é o contrário. Vocês são um presente para nós. Vocês nos ensinam o que realmente importa na vida. Vocês nos mostram que a alegria não depende de ter muito, mas de confiar em Deus. Vocês nos lembram que cada pessoa tem uma dignidade infinita, não importa a sua situação. Eu aprendo mais com vocês do que em qualquer escola." Ele fez uma pausa, e Antônia viu lágrimas deslizando pelo rosto de seu filho. "E quero que saibam que vocês não estão sozinhos. Deus não esqueceu nenhum de vocês. Ele conhece cada um pelo nome. Ele sabe cada lágrima que derramaram, cada dor que carregam, cada momento de desespero. E Ele está aqui, nesta sala, neste momento, no meio de nós. Porque onde há amor, ali está Deus." O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos. Mas não eram aplausos comuns. Eram aplausos misturados com lágrimas, abraços, exclamações de amém e graças a Deus. Giuseppe levantou-se e abraçou Carlo com força. Outros se juntaram. Em poucos momentos, Carlo estava no centro de um grande abraço coletivo. Antônia, observando de longe, finalmente compreendeu o que seu filho havia tentado lhe ensinar durante todo aquele mês. O Natal não era sobre receber, mas sobre dar. Não era sobre celebrar em família no conforto de casa, mas sobre expandir o conceito de família para incluir todos os filhos de Deus, especialmente os mais esquecidos. Não era sobre abundância material, mas sobre riqueza de espírito. A noite terminou tarde. Quando finalmente voltaram para casa, já passava da meia-noite. No carro, durante o trajeto silencioso, Antonia olhou para Carlo, que observava as luzes da cidade pela janela. "Foi o melhor Natal da minha vida", disse ele simplesmente. "Por quê?", perguntou ela, embora já soubesse a resposta. "Porque hoje consegui estar com Jesus de verdade, não apenas recebê-lo na Eucaristia, mas servi-lo nos meus irmãos. Hoje, o Natal fez sentido de uma forma que nunca havia feito antes. Nos anos que se seguiram, aquele Natal se tornou um modelo. Carlo manteve e expandiu seu projeto. A cada dezembro, ele mobilizava a família e os amigos para servir aos necessitados. Mas ele não limitava sua solidariedade ao Natal.
Durante todo o ano, ele visitava os sem-teto, ajudava Dom Luigi na cozinha comunitária, usava sua mesada para comprar alimentos para os pobres. Antônia observava seu filho crescer não apenas em idade, mas em santidade. Carlo era um adolescente normal em muitos aspectos. Gostava de videogames, era talentoso com computadores, tinha amigos, fazia brincadeiras. Mas havia nele uma profundidade espiritual que era impossível ignorar. Ele vivia o Evangelho de forma radical e alegre, sem fanatismo ou tristeza, mas com uma alegria contagiante que brotava de sua intimidade com Deus. Infelizmente, aquela vida extraordinária seria interrompida de forma abrupta. Em outubro de 2006, com apenas 15 anos, Carlo foi diagnosticado com leucemia fulminante. A doença progrediu rapidamente e em poucos dias estava claro que não haveria recuperação. Durante seus últimos dias no hospital, Carlo continuou pensando nos outros. Ele pediu que, em vez de flores e presentes para ele, as pessoas doassem para as obras de caridade que ele apoiava. Ofereceu seus sofrimentos pelos pobres, pela igreja, pelo Papa. E quando chegou o momento final, em 12 de outubro de 2006, ele partiu com um sorriso nos lábios e as palavras: "Estou feliz de morrer porque vivi minha vida sem desperdiçar nenhum minuto em coisas que não agradavam a Deus." Após sua morte, Antônia encontrou diários onde Carlo registrava suas reflexões espirituais. Em uma entrada de dezembro de 2003, logo após aquele Natal especial, ele havia escrito: "Hoje compreendi que o verdadeiro sentido do Natal é nos tornarmos presentes de Deus para os outros. Jesus se fez presente, literalmente presente, para nós ao nascer em Belém. E ele continua se fazendo presente na Eucaristia. Nossa resposta deve ser nos tornarmos presentes para os outros, especialmente os pobres. Não basta dar coisas, precisamos dar a nós mesmos, nosso tempo, nossa atenção, nosso amor. Porque no final, o que os pobres mais precisam não é apenas comida ou roupa, mas saberem que são amados, que são vistos, que têm dignidade. E quando damos isso a eles, é a nós mesmos que estamos dando o maior presente, a oportunidade de amar como Jesus amou." Anos depois da morte de Carlo, Antônia continuou investigando a vida de seu filho. Ela descobriu histórias que ele nunca havia contado. Soube que Carlo frequentemente dava seus próprios tênis novos para garotos de rua, voltando para casa com os sapatos velhos que eles usavam. Descobriu que ele havia criado sites para várias instituições de caridade, de graça, usando seus talentos em programação para ajudá-las. Encontrou testemunhos de dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pela amizade genuína que Carlo lhes oferecera. Giuseppe, o sem-teto que se tornou amigo especial de Carlo, foi encontrado por Antonia anos depois. Ele havia conseguido um emprego e um pequeno apartamento. Quando perguntado o que havia mudado em sua vida, ele respondeu: "Foi aquele menino, Carlo. Ele me mostrou que eu ainda tinha valor, que Deus não havia me esquecido. Quando alguém olha para você como ele olhava, não com pena, mas com respeito e amor, algo muda dentro de você. Você começa a acreditar que pode recomeçar. Carlo me salvou. Não apenas materialmente, mas espiritualmente. Ele me devolveu minha dignidade." O processo de beatificação de Carlo Acutis foi aberto em 2013. Em 2018, o Papa Francisco autorizou a promulgação do decreto reconhecendo as virtudes heróicas de Carlo, dando-lhe o título de venerável. Em 2020, Carlo foi beatificado após o reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão. Ele se tornou o primeiro beato nascido no século XXI, e sua história começou a inspirar milhões de jovens ao redor do mundo. Antônia, agora dedicada a compartilhar a vida de seu filho, viaja pelo mundo dando testemunhos. E, invariavelmente, quando perguntam qual foi o momento mais marcante da vida de Carlo, ela volta àquele Natal de 2003.
Foi quando eu percebi que não era eu quem estava ensinando meu filho sobre a fé, ela costuma dizer. Era ele quem estava me ensinando. Carlo compreendeu algo que muitos católicos praticantes nunca entendem. O cristianismo não é uma teoria ou um conjunto de regras. É uma pessoa, Jesus Cristo, e um mandamento: amar como ele amou. E amar como Jesus amou significa não apenas sentimentos bonitos, mas ação concreta, especialmente para com os mais necessitados. Ela frequentemente reconta um episódio que resume perfeitamente a essência de Carlo. Era alguns meses após aquele Natal especial, e Carlo havia voltado para casa sem o casaco de inverno, um casaco caro que havia recebido de presente. Quando questionado, ele explicou naturalmente. Vi um homem tremendo de frio na rua. Ele não tinha casaco. Eu tinha dois, o que estava usando e outro em casa. Jesus disse que se alguém pedir sua túnica, devemos dar também a capa. Então dei meu casaco a ele. Mas, Carlo, protestou Antônia, aquele casaco era novo e caro. Mãe, respondeu ele com aquele sorriso que iluminava tudo ao seu redor. Para que serve um casaco caro se alguém está morrendo de frio? Deus me deu bens materiais não para acumulá-los, mas para compartilhá-los. E além disso, eu tenho outro casaco em casa. Aquele homem não tinha nenhum. Era essa simplicidade radical na aplicação do Evangelho que tornava Carlo extraordinário. Ele não complicava a mensagem cristã com racionalizações ou desculpas. Via uma necessidade, tinha os meios para ajudar e ajudava. Simples assim. Hoje, a história do Natal de Carlo Acutis continua inspirando famílias ao redor do mundo a repensar como celebram essa época do ano. Muitas começaram a adotar práticas semelhantes, reduzir os gastos com presentes materiais para investir em ações de caridade, servir em cozinhas comunitárias, visitar asilos, ajudar famílias necessitadas. O legado de Carlo Acutis não está apenas em seus milagres reconhecidos pela Igreja ou em sua beatificação. Está em cada vida transformada por seu exemplo. Está em cada pessoa que aprendeu, através de sua história, que santidade não é algo distante ou impossível, mas está ao alcance de todos que escolhem amar concretamente. Aquele menino que transformava cada Natal em uma missão de amor nos ensina que o verdadeiro espírito natalino não está nas luzes decorativas, nos presentes caros ou nas ceias abundantes. Está em reconhecer Cristo nos rostos dos necessitados. Está em estender as mãos não apenas com doações, mas com abraços. Está em olhar nos olhos daqueles que a sociedade tornou invisíveis e dizer: você é visto, você é amado, você importa. Antônia Acutis, ao revelar como era o Natal de seu filho Carlo, não está apenas compartilhando memórias nostálgicas. Ela está lançando um desafio a cada um de nós. Será que estamos realmente celebrando o nascimento de Cristo ou apenas perpetuando tradições vazias? Será que nossos natais refletem o amor radical de Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer com sua graça? A resposta está em nossas ações. Como Carlo costumava dizer, não basta falar de amor, é preciso colocá-lo em prática. E não há época melhor para começar do que o Natal. Não o Natal comercializado e superficial que a sociedade nos vende, mas o Natal verdadeiro, o Natal dos pobres, o Natal de Jesus. Carlo Acutis viveu apenas 15 anos, mas nesses 15 anos ele conseguiu o que muitos não alcançam em 80. Tornou-se santo, vivendo uma vida normal, santificando o cotidiano, transformando cada ação ordinária em um ato de amor extraordinário. Seu Natal não era diferente porque era espetacular ou porque envolvia grandes gestos. Era diferente porque era verdadeiro, porque tocava o coração do que Jesus realmente ensinou. E a maior lição que sua mãe aprendeu e que ela agora compartilha com o mundo é que não precisamos ser santos oficiais ou fazer milagres espetaculares para transformar o mundo.
Precisamos apenas abrir os olhos para ver Jesus nos rostos que cruzam nosso caminho, especialmente nos rostos marcados pelo sofrimento. Precisamos abrir as mãos para compartilhar não apenas nossos recursos, mas nossa presença, nosso tempo, nossa humanidade. Precisamos abrir o coração para amar sem medida, sem cálculo, sem esperar nada em troca. Este é o convite que Carlo nos deixa. Que cada Natal, cada dia, seja uma oportunidade de sermos presentes de Deus para os outros. Que possamos olhar ao nosso redor e perguntar não, o que posso ganhar, mas como posso servir? Que possamos enxergar além das superfícies e reconhecer a dignidade sagrada em cada pessoa, especialmente naquelas que o mundo despreza. Carlo está agora no céu, mas seu exemplo permanece vivo, convidando-nos a uma conversão radical. Não uma conversão abstrata e distante, mas concreta e imediata, começando hoje, começando agora. Começando com aquela pessoa necessitada que cruzará nosso caminho amanhã. Como Carlo dizia frequentemente, a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. E sua forma de viver a Eucaristia era reconhecendo Jesus em cada pessoa, especialmente nos pobres, e servindo-o através deles. Esta é a autoestrada que ele nos convida a percorrer. Não uma jornada de solidão espiritual, mas uma caminhada junto com nossos irmãos e irmãs mais necessitados, reconhecendo que é servindo-os que chegamos mais perto do coração de Deus. Que a história do Natal de Carlo Acutis não seja apenas mais uma narrativa inspiradora que esquecemos depois de ler. Que seja um chamado urgente à ação. Um convite irresistível à conversão, uma fagulha que acenda em nossos corações o mesmo fogo de amor que ardia no coração daquele adolescente extraordinário. E que neste Natal, e em todos os que virão, possamos olhar para a manjedoura de Belém e compreender verdadeiramente o que Deus estava nos dizendo quando escolheu nascer pequeno, pobre e vulnerável. Que é nos pequenos, nos pobres e nos vulneráveis que ele continua habitando e esperando ser reconhecido, amado e servido. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. E deixe nos comentários de onde você é e como pretende viver o verdadeiro espírito do Natal depois de conhecer a história de Carlo Acutis. Sua participação significa muito para nós e ajuda a espalhar esta mensagem de amor.